Bom pessoal, vazaram algumas informações sobre o Nintendo NX ou NX. Então vou falar um pouco desse videogame, da polêmica que está rolando sobre ele e explicar um pouco mais sobre cada coisa que se sabe dele para a gente entender melhor a situação. Bom, o primeiro ponto é que esse console é um console híbrido. O que isso quer dizer? Ele é híbrido porque ele é portátil e é um console tradicional, desse que a gente usa na televisão, como são todos atualmente. Um ponto importante é que ele não vai ter mais retrocompatibilidade, que todos os videogames, principalmente da Nintendo, vinham tendo as gerações. Retrocompatibilidade, para quem não sabe, é o fato dele aceitar mídia do console anterior, como o Wii U aceita jogos de Wii, o Wii aceita jogos de GameCube. Da mesma forma que o GameCube não aceitou jogos de 64, por total incompatibilidade da arquitetura e de outras coisas, esse caso vai ser a mesma coisa, não vai ter essa retrocompatibilidade por causa disso, muita diferença de arquitetura, então vai ser impossível essa retrocompatibilidade. É claro que eles vão pegar jogos de Wii U e relançar para Nintendo NX, isso é óbvio que eles vão fazer, mas pegar o jogo direto de um e colocar no outro não vai rolar. Esse console vai usar o Tegra 1, que a gente já vê ele em muitos Androids por aí, com bom desempenho, tá aí entre o PS3 e o PS4 mais ou menos, entre as gerações, mas essa é a nossa impressão, são nossos dados baseados no Android. Esse é o desempenho que o Tegra 1 tem no Android, o que não quer dizer que num console totalmente otimizado apenas para jogo, ele tem esse desempenho. Talvez ele seja melhor e talvez consiga se igualar ao PS4. E a gente nem tem certeza de que vai ser o Tegra 1, porque até lançar para o público, talvez já esteja usando o Tegra 2, que obviamente entrega um desempenho muito melhor do que o 1. Agora o assunto mais polêmico sobre esse console é o fato dele usar cartucho e não disco. Ele não usa CD, DVD, Blu-ray, nada disso. Então isso vem sendo muito criticado, as pessoas estão reclamando. É o assunto mais polêmico em relação a esse console. Eu quero explicar direito essa questão para ficar claro de que isso não é uma coisa ruim. Na verdade, isso é uma coisa boa. Quando se fala em console, a gente tende a lembrar de cartucho do 64, do Super Nintendo, Nintendinho, enfim, cada um lembra do cartucho da sua geração, né? Que eram cartuchos grandes, eram cartuchos desse tamanho, era um negócio realmente grande. Você tinha que colocar no console, ficar porrando lá o console para ligar. E naquela época já tinha algumas vantagens do cartucho para o disco, que muita gente nem se toca, mas tinha. Eu não tinha no Super Nintendo tempo de load entre uma fase e outra, esse tipo de coisa. Isso era muito raro no Super Nintendo, quando nos consoles de disco já tinha. Isso já rolava bastante. Poucos jogos do Super Nintendo você via load, ficava esperando o load. E quando esperava era muito mais rápido. Então quando a gente fala cartucho, provavelmente a gente está falando de algo mais parecido com cartão SD. Esse cartão que a gente usa em câmera, enfim, o micro SD usado em celular. Então, eu imagino que seja algo próximo a isso. Porque não faz sentido, obviamente, ter um cartucho gigante. Então, não pensem que vai ser um cartucho de videogame gigantesco como era antigamente. O cartucho hoje vai ser muito mais rápido, muito melhor e muito menor também, obviamente. Alguns motivos para isso acontecer, eles decidirem o cartucho e não o disco. Primeiro que vai ser um console portátil, né? Como eu falei antes, ele vai ser também portátil. Não faz sentido você ficar levando um monte de disco, um monte de Blu-ray ou que sei lá que formato que seja, um monte de disco desse tamanho, do tamanho da minha cara, para um monte de lugar. Se você quer levar 3 jogos, você vai levar 3 discos. O negócio é grande. Um cartão SD você leva um monte no bolso e nem faz volume. Então isso é uma vantagem muito grande de um cartucho para o disco. Ele é muito mais portátil, que é uma das propostas desse videogame. Então, se optar por um disco, seria quase um Discman. Você levar um Discman, para quem é da época do Discman e lembra disso, é uma merda. Com muito espaço, a parada é horrível. Outra questão é a velocidade. Como eu já falei, eles tendem a ter uma velocidade maior do que os discos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, dar alguns números das tecnologias que a gente tem hoje, só para ficar claro a superioridade do cartucho em relação aos discos. Um disco de Blu-ray de hoje, ele tem mais ou menos 100 megabytes por segundo de velocidade. Um cartão SD, que é esse que a gente usa em câmera, em celular hoje em dia, ele tem mais ou menos 300 megabytes por segundo de velocidade. E um SSD, se for o caso, a gente não sabe exatamente qual o formato e qual a velocidade que ele vai ter, mas, por exemplo, um SSD chega até 500 megabytes por segundo de velocidade. A diferença até de um cartão SD para um Blu-ray de velocidade já é muito grande, é 3 vezes maior. Então é claro que a gente espera que a velocidade de um cartucho desse videogame seja muito maior do que a velocidade de um Blu-ray que os outros consoles podem usar. Outra vantagem é a capacidade de armazenamento. Um Blu-ray hoje, ele armazena uns 50 GB mais ou menos. Essa câmera que eu estou usando, por exemplo, o SD dela, consegue armazenar 64 GB. E tem cartões de 128, tem até maiores. SSD, se for o caso, nossa, aí dá pra botar muito giga. Então assim, o cartucho tem muitas vantagens sobre o disco, apesar de todo mundo estar criticando, caraca, Nintendo, porra, sempre fazendo merda, ou sempre mudando a porra toda.
cara, a Nintendo tá na vanguarda do videogame desde sempre. A Nintendo tem mais de 100 anos de história com jogos. Então os caras sabem o que estão fazendo, sacou? Eles não iam fazer um... Eles sempre estão inovando. Primeiro eles lançaram o Wii, foi mó doideira, todo mundo falou que ia ser uma merda, o videogame vendeu pra cacete, sacou? Os portáteis da Nintendo são fantásticos. A Nintendo tá sempre arriscando, cara. A Nintendo é sempre a primeira a botar a cara a tapa e ver no que vai dar. Então, assim, muitas vezes dá certo. Então, acho que a gente tem que dar uma chance pra Nintendo. O propósito deles nunca foi, eu acredito, ou eu nunca vi isso muito na Nintendo, ser o melhor gráfico do mercado, a experiência mais realista possível, não. Mas a graça da Nintendo é a diversão, cara. O fator que a Nintendo preza é a diversão. É jogar com a galera, jogos mais divertidos, mais animados, e esse videogame não vai fugir disso. Então acho que a gente tem que esperar coisa boa vir aí da Nintendo. Cartucho não é uma coisa ruim, não é coisa do passado. Na verdade, cartucho é uma das melhores tecnologias que a gente pode ter hoje em relação a esse tipo de coisa. Bom, espero que tenha ficado clara a questão principalmente dos cartuchos, que é a maior polêmica em relação ao console, que vocês tenham entendido direito qual é a situação. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui no comentário. E agora que vocês já sabem, deixem aqui no comentário se vocês ainda acham que esse videogame vai ser um fracasso, se vocês ainda acham muito ruim a ideia de console com cartucho ou não. O que vocês acham da ideia dele ser híbrido, se isso vai dar certo ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir um pouco aqui. Acompanhe a gente lá no site, nas redes sociais e não se esqueça, obviamente, de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!